Iniciamos neste momento o QuintaCast, entre elas com um tema especial, Dia das Mães, com as nossas convidadas Márcia e Isabela, para falar sobre a maternidade cristã. Márcia, se apresente para nós. Meu nome é Márcia, novidade, né, Cadija? Sou casada com o Lúcio, pastor da igreja. Temos 37 anos de casados. Temos 2 filhos já crescidos, homens feitos, casados, 2 norinhas, um netinho. Sou professora aposentada, trabalhei durante 30 anos na rede municipal e sirvo a Deus aqui na Quinta Igreja com muita alegria. Meu maior prazer é esse, é o ministério que eu tenho aqui junto com meu esposo. E é isso. Isabela, se apresente para nós. Meu nome é Isabela, eu sou casada com o Matheus há 5 anos. Recentemente me tornei mãe do Bento. Sou aqui da Quinta Igreja. Também tenho o maior privilégio de chamar esse local de casa. Me sinto privilegiada de estar aqui hoje com vocês e espero que a gente possa contribuir um pouquinho com esse tema. Ótimo. Sou mãe da Sara, com 17 anos, e da Gabriela, com 10. Márcia, qual a idade dos seus filhos? Felipe está com 33 e o Matheus com 30 praticamente, né? Esse ano eles fazem essa idade. Isabela, a idade do Bento. 2 meses. Que delícia. Nessa mesa a gente compartilha experiência de mães com filhos de todas as idades. Eu tenho uma Sim. criança, uma adolescente jovem já, a Márcia com homens maduros e a Isabela com um bebê. Então, por isso nós estamos reunidos para falar da maternidade em todas as fases da vida. Vocês consideram a maternidade um privilégio? Sim, muito, muito, muito grande. Acho que a partir do momento em que a mulher percebe que está grávida, que Deus está gerando ali no seu ventre um serzinho, isso é maravilhoso. E isso vai ao longo da vida. Meus filhos já se casaram, já bateram as asinhas, o ninho ficou vazio, né? Mas o sentimento de ser mãe continua, a cobrança em cima do filho também continua, de vez em quando, né? Eu ligo, ei, esqueceu da mamãe? Ou às vezes eles me surpreendem com um gesto, me lembrando que eu continuo sendo a mãe, mesmo eles estando lá. Essa consideração é muito linda. Isso é tremendo. Isabela, quantos anos você tem de casado e quanto tempo você planejou essa gestação do Bento? Eu e o Matheus nos casamos em 2017 e nós planejamos o Bento a partir do ano passado, um pouco, e realmente ele foi muito desejado, né? Muito planejado, e mesmo assim Deus nos surpreendeu, né? E para mim o maior privilégio que eu tenho encontrado com relação à maternidade é de poder executar mais um ministério. E Deus tem me levantado como mãe do Bento mesmo e ser usada na vida dele, né? Inclusive espiritualmente, mesmo ele ainda não tendo consciência, né? Com tanta convicção ainda de muita coisa, mas eu creio que eu já posso interceder pela vida dele, que realmente isso é um ministério que Deus me presenteou. Então, para mim, isso é um privilégio poder trabalhar em mais uma esfera, né, do reino de Deus, que é algo muito novo para mim. No começo eu não me apresentei como profissional, mas eu sou dentista. É um outro ministério que eu considero a minha profissão. Então, a maternidade veio de encontro a isso no meu coração, nesse sentido, de que eu tenho muito para ensinar para ele, para oferecer, e que a maternidade, acima de tudo, é um ministério para mim. Qual o maior desafio, Márcia, que você já teve com seus filhos até o dia de hoje? Teve algum momento que você pensou assim, isso aqui para mim é muito difícil como mãe? Ai, teve. Mais de um? Muito. Conte filhos separados, então. Não, mas não teve assim, não me vem à memória agora algum fato específico.
mas uma coisa me marcou. Sim. Quando os meninos eram bem pequenos, e eu sempre fui assim muito perfeccionista, tentando cercá-los de todo cuidado, suprir de todas as maneiras e dar conta de tudo. Eu falava assim, minha mãe é forte, eu tenho que ser forte. E a minha mãe foi muito guerreira a vida toda, né? Então eu estava fazendo o máximo que eu podia, tentando ser essa guerreira, essa fortaleza. E com isso, às vezes, eu até passava além dos meus limites, né? Que mãe nunca passou dos seus limites, Sim, né? sim. E em alguma certa ocasião, não me lembro bem, mas eu tive que parar e pensar, eu não dou conta. E isso me marcou, foi quando eu entreguei os meus filhos para Deus. Amém. Eu falei, Deus, eu não dou conta. Pega, toma conta, assim. Te entrego. Te devolvo. Foi quando assim eu tive consciência de que realmente, por mais que eu me esforçasse, eu não daria conta. E eu entreguei e dei conta de descansar. Porque eu tento muito, sabe? Cercar meu esposo, cercar meus filhos, minhas norinhas. Está precisando disso? Quer aquilo? Zelosa. Zelosa mesmo, né? Com muito amor, com muito empenho, com muito prazer também. Que isso faz parte de mim. Mas chega um ponto que não dá, né? A coisa não flui. Então eu tive que tomar consciência e eu dei conta de entregar. Isso para mim foi muito bom. Porque eu pude continuar fazendo tudo, mas de uma maneira menos sacrificial. Eu pude aproveitar um pouco mais dos momentos sem tanto, sabe? Aquele cuidado que eu não daria conta de cuidar. Então essa entrega para Deus foi muito importante ter acontecido na minha vida. E a senhora tem algum momento, por exemplo, de enfermidade, dificuldade, alguma coisa na escola, alguma situação que a senhora passou com eles em particular, que foi importante para essa edificação deles como mãe, para que eles conhecessem a mãe, conhecessem Deus? Tem alguma história para contar para nós? Olha, quando os meninos eram pequenos, eu fazia faculdade e eu trabalhava. Então eram 2 períodos fora de casa. E eu percebi que isso foi difícil para eles também, né? Me lembro que o Felipe, certa vez, estava doentinho e eu tinha prova na faculdade. E eu, assim, sempre muito tentando dar conta de tudo, né? Saí para a faculdade. Na hora que eu estava no portão, o Felipe virou para mim e falou assim, mamãe, não vai não, fica comigo. Sabe o que é você sair com o coração sangrando? Né? Eu tive que ir, infelizmente eu não tinha como perder aquele momento na faculdade. O Lúcio ficou com eles e cuidou, graças a Deus não teve nenhum porém, mas isso me marcou. O fato de eu ter deixado o meu filho naquele momento, mas que era necessário. São né? desafios que as mães passam, né? Sim. Outra situação que nessa época também me marcou muito foi quando eu cheguei da faculdade, lá pelas 11 e tanto, estava todo mundo dormindo, eu achava, né? A hora que eu ligo a luz da cozinha, o Matheus sentado no chão, abraçado com o travesseirinho dele. E eu assustei, falei, filho, o que foi? Papai está dormindo, o Felipe está dormindo. Ah, eu estou esperando você para arrumar um leitinho para mim. Então isso cortou meu coração. E não esquece, né? Não esquece. Então são situações que a gente passa e que a gente vê a falta que uma mãe presente ali naquele momento. Mas que são situações que às vezes a mãe tem que se obrigar, né, a viver. Tipo assim, cortar um pouquinho o cordão umbilical, tanto para a criança aprender a viver sem a mãe, porque isso faz parte, né? A criança tem que viver sem a mãe e a mãe tem que viver sem a criança. Isso dói. Eu já falei para a Isabela que o dia que eu levei meu filho para a escolinha a primeira vez, ele entrou chorando e eu saí chorando. Então são vários momentos que tem corte de cordão umbilical, né? E então algumas situações assim que são sofridas, mas necessárias. Isabela, com o Bento, da gestação até aqui, esses 2 primeiros meses, teve algum dia que você olhou para o Bento e pensou, e agora? O que eu vou fazer com esse bebê? Porque eu, como mãe, passei por isso. Quando eu ganhei a Sara, saí do hospital para a maternidade, eu cheguei a perguntar para o médico, será que eu posso ficar mais
mais alguns dias no hospital, porque eu tô um Sim. pouco em dúvida o que eu vou fazer quando eu chegar com ela em casa. O médico falou, não, você recebeu alta, Se vai vira. pra casa e vai dar banho, agora você é a mãe, né? Vai aprender a ser mãe. Exatamente. O Matheus brinca, quando a gente ganhou o Bento, a gente saiu da sala de parto e foi pro apartamento, né? Aí as enfermeiras colocou o Bento assim do meu ladinho na maca, fechou a porta. O Matheus me olhou assim, onde essa enfermeira vai? A gente não dá conta de cuidar dele sozinho. E aí eu lembrei dessa situação quando você disse. Privação de sono, Uhum. desafio, mas não é isso que eu queria falar, que me veio à minha mente agora. Porque eu acho que isso é um pequeno detalhe que acho que depois a gente nem lembra mais em meio a tanta glória que é, né, ser mãe. Mas com apenas 2 meses de vida, eu acredito que é um desafio e vai continuar sendo eu presenciar a dor do meu filho. E eu precisar ser forte em meio à fraqueza dele. Por exemplo, a gente, semana passada, né, a gente foi dia de vacina. Então, 2 picadinhas em cada coxa, e aí ele começou a chorar muito e perdeu o fôlego, e eu falava assim, filho, a mamãe tá aqui, fica firme, a gente vai conseguir. E eu, mesmo em meio à minha fraqueza vendo ele, eu consegui ser forte para passar essa força para ele. Então, eu acredito que esse é um desafio que talvez nunca vai ser superado, Jamais. Eu imagino, né? E que eu experimentei logo no primeiro dia de vida, né, do meu filho, quando às vezes ele chorava, eu não sabia atender ele exatamente naquela necessidade, né? Então, assim, eu acredito que é um desafio, mas que a gente consegue vencê-lo, né? Mesmo que ele esteja sempre presente na nossa rotina. Muito interessante esse ponto da questão da dor da criança, né? Porque de todas as fases que a criança vai passar, em algumas nós vamos estar presentes e outras nós vamos estar ausentes, que elas já vão estar com outras pessoas sob o cuidado delas. Então, nós não vamos poder estar ali para abraçar, aconchegar, dar um beijinho para sarar o dodói, fazer o carinho, né? E como mãe nós sentimos muito. Vamos falar sobre essas fases. Do bebê, a Isabela trouxe um bom exemplo do Bento, né? Das pequenas dores. Mas nós temos também os grandes sorrisos, né? Quando a criança já olha para você e sorri, te reconhece. Márcia, qual a importância da mãe cristã, na primeira fase da infância dos filhos, né? Vamos pensar que do 1º aos 5 anos de idade, que competência a mãe tem que observar para criar bem o seu filho conforme a palavra de Deus? Eu vou deixar para a senhora como pedagoga, como mãe, como esposa de pastor, que tem uma vivência incrível de maternidade. O que você pode falar para as mães observarem na primeira infância, nessa fase das crianças? Olha, Isso. Então, a criança, ela está muito aberta para todos os estímulos, positivos, negativos, né? E infelizmente a nossa sociedade hoje oferece muita coisa negativa para a criança através das redes sociais. E a mãe, eu creio que ela tem que ficar atenta a isso. É muito comum vermos crianças com um celular, um tablet na mão, ao invés de um brinquedo. Eu creio que isso é uma situação de perda muito grande para a infância. Meus filhos não pegaram essa fase. Há 30 anos atrás não existia tanta facilidade em ter um celular na mão, né? Graças a Deus eles brincaram muito, aprontaram muito. Mas além dessa questão do brincar, do interagir com amiguinhos e tudo, tem a questão espiritual, que eu acredito que a mãe tem que ter essa sensibilidade. Geralmente a mulher é mais sensível, né? Mais do que o pai, vamos dizer assim. E você acha que as mães estão adiando essa observação sobre o espiritual das crianças? Porque eu percebo que às vezes os pais só percebem que a situação também é espiritual quando chega na adolescência. Quando a coisa às vezes já estragou, né? Eu acho que elas estão protelando e estão terceirizando também, né? Ao invés de assumir o papel que elas precisam assumir, que realmente é de pai e mãe, a questão de
de cuidar espiritualmente do seu filho, alguns pais estão deixando por conta da igreja. A igreja é suporte. O primeiro responsável é pai e mãe, né? Deixa por conta talvez da escola, ou de algum familiar, ou do pastor, ou do líder no ministério infantil, mas a primeira responsabilidade é pai e mãe. E a questão não apenas de levá-lo à escola dominical, que é uma coisa preciosa, eu amo a escola dominical, fui criada indo todos os dias à escola dominical, inclusive eu era pequena, quando aconteceu algum fato, eu não me lembro o que, eu não pude ir à escola dominical. Gente, eu praticamente adoeci no dia seguinte, porque eu faltei, porque era tão bom, tão prazeroso, né? Ouvir a palavra. Sim, então eu gosto muito da escola dominical e eu acho que os pais devem trazer a criança para crescer, para o conhecimento bíblico, para criar vínculos com os amiguinhos, para aprender o caminho da igreja, né? E hoje a gente tem tantas tecnologias, tantos modelos de Bíblias, tantos formatos de materiais de ensino, mas não está tendo a edificação das crianças. A gente poderia pensar assim, nossa, graças a Deus temos tantas coisas, mas estamos no movimento oposto, né? As crianças hoje sabem menos, muito menos informações sobre a palavra, as crianças hoje sabem menos sobre a prática da oração, têm menos interesse em vir à igreja, né? Isso aí precisa ser corrigido e eu acredito que seja o papel da mãe, né? Eva no jardim, ela teve uma escolha de pegar e o que ela fez? Ela forneceu a sua família. A mulher, quando ela vai ao supermercado fazer a compra, ela decide se o filho vai comer alimentos saudáveis ou se ele vai comer alimentos que não são saudáveis. Aí depois ela diz na sociedade, meu filho só come bobagem, mas ela se esquece que ela fez a lista de compras e de que ela foi ao supermercado, de que ela comprou e de que ela serviu. Então a mãe, ela traz sobre ela uma responsabilidade, logicamente ao lado do pai e de outras pessoas da família, de fornecer não apenas o alimento físico, mas o alimento espiritual aos seus filhos, e a gente precisa corrigir. É a questão do momento devocional familiar, né? A mamãe orar com o filho, não deu para reunir a família toda, ora com os filhos, ou com um e depois com o outro, mas ora, mostra para ele o que é a oração. Fala, filho, você lembra que a gente orou tal dia sobre esse assunto? Você viu a resposta? Sim. Então a criança já vai percebendo que isso não é uma coisa surreal, né? Uma coisa que realmente acontece, que Deus está ali, que Ele ouve, que Ele responde. A questão de ler a Bíblia. Eu achei muito lindo que o Bento ganhou, desculpe, uma Bíblia no dia do culto do bebê. E na semana seguinte a Isabela postou uma foto falando assim, aqui o Bento já está aprendendo sobre a Páscoa, não foi isso? A ressurreição de Jesus. O Bento não tinha 2 meses ainda não, tinha 1 mês, né? Mas ela entende isso, a importância de desde pequenininho estar aprendendo sobre a palavra de Deus, e isso vai ficar no coração. É a semente, né, que estamos semeando. Plantio e colheita. Isso. Só lembrei aqui de uma coisa. Certa situação aí, o Felipe, desculpa, chegou em casa e ele estava com um amigo num bar, conversando, porque esse amigo não cristão estava com muitos problemas. Aí a gente questionou o local onde ele estava, né? Porque talvez não fosse um local bem apropriado, e coisa e tal, era tarde. Ele virou pra gente e falou assim, mãe, pai, vocês não confiam na educação que vocês me deram? E aí eu pensei, puxa, né, eu semeei, agora eu tenho que acreditar que eu vou colher. E o Felipe sempre nos surpreende assim. Ele tem muitos amigos, né, fora do meio cristão, então, mas ele é luz. Sabe? Ele às vezes vai em alguns lugares onde ele é o único cristão, mas ele é luz. Então eu acredito que eu estou colhendo aquilo que eu e meu esposo semeamos na infância deles. São os dois, tanto o Felipe como o Mateus são meninos de Deus. Eu não questiono a fé deles, a maneira de viver.
têm princípios, né, e tudo, lutam para serem homens de Deus mesmo. Isso para mim, Khadija, é assim uma alegria muito grande. Quando nós vemos nossos filhos praticando a palavra, você se sente realizada como mãe. Né? Eu acredito que é ensinar a ser influenciável e não ser influenciado, né? Porque a gente não consegue poupar eles de tudo, né? De todos os ambientes, de todas as influências. De situações difíceis, da né? própria rede social, né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa criação de princípio e fazer muito bem essa base, né? Sim. Esse fundamento, para que quando ele comece ali a construir as casinhas, as paredes, o telhado, isso não seja abalado, né? Porque eu acredito que chega um momento que a gente, na verdade, a gente não tem controle de nada, mas eu acho que chega uma idade que o controle realmente já não existe mesmo, né? Então a gente já não pode determinar muita coisa, a gente já não pode dar tanto pitaco, né? Então eu acredito assim que se esse princípio, né, foi muito bem estabelecido, tudo vai bem. E eu posso assim confirmar mesmo o que a Márcia tem dito, porque eu casei com uma das criações dela e do Lúcio, né? Então toda vez que eu e Matheus alguma parede nossa tá abalada, pode até abalar, mas a casa não cai, porque o fundamento, né, da nossa casa tá muito bem alicerçado ali no princípio da palavra do Evangelho, né? Falamos da infância, vamos falar agora da fase da adolescência. Mãe de adolescente, a maioria está padecendo. É verdade. A gente trabalha aqui no Quinta Tim, as abordagens que a gente recebe é de socorro, né? Tanto então, é que algumas mães chamam de aborrecente, né? É verdade. A gente chega hoje na adolescência e infelizmente algumas mães não tiveram tempo de preparar essa base, esse privilégio de orar pelos seus filhos, trazer para a igreja. E aí então eles chegam na adolescência. E aí a mãe pensa, e agora? Né? Nós fomos adolescentes em uma outra época. Eu fui em uma época, a Isabela em outra e a Márcia em outra, né? Então vivenciamos tempos diferentes aqui. E os adolescentes de hoje? Né? O que as mães têm para esses adolescentes de hoje? Privacidade, né? É uma palavra difícil de lidar. Temos que dar a eles qual o limite de privacidade. A palavra, né? Eles compreendem a palavra como útil, a palavra para eles é aceitável de maneira completa, a Bíblia, né? Márcia, novamente a senhora, e a Isabela também, eu quero que ela fale um pouco sobre a adolescência pela sua experiência de vida e ministério também. Que dicas que a gente pode falar para uma mãe de adolescente? Além de não pare de orar pelo seu filho, não desista do seu filho. Deixar o canal de comunicação aberto. Sim. O diálogo. Às vezes é difícil, às vezes o diálogo vira mais um monólogo, né? Sim. Mas é necessário. Existe uma frase que eu li em algum livro, a regrinha dos 3 R's. Regra sem relacionamento gera revolta. Se você tem relacionamento, você pode apresentar para sua criança, seu filho adolescente, algumas regrinhas, alguns limites. E ele vai entender, porque existe o relacionamento. O porquê. Vai ter oportunidade de diálogo, de comunicação, por que é assim? Por que não é daquele jeito? Quando não há esse relacionamento, se a regra chega, ela não é aceita. E isso até nos relacionamentos de adultos. Sim. Uma pessoa que quer impor uma regra, se não há relacionamento, se não há convivência, desista. Eu acredito que a obediência ela é facilitada quando se tem amor, né? Sim. E com relação à adolescência, o que eu tenho visto muito, né? E o que eu vivi também na minha geração é a questão da disciplina. Eu acredito que hoje os pais têm medo de disciplinar, né? E amor também é disciplinar, né? E isso está no Evangelho, está na palavra de Deus. A gente é identificado como filho quando Deus nos disciplina. A correção. Né? A correção. E eu acredito que hoje os pais têm muito receio de disciplinar. Eles preferem poupar, deixar ali debaixo do tapete
e não corrige, dá o fundamento, né? E eu antes, quando eu estava grávida, eu li um livro que chama Pastoreando o Coração dos Seus Filhos. E lá é muito firme a ideia de que você precisa corrigir o seu filho dentro do coração dele e não o comportamento, né? Lá fala muito sobre essa questão de que não adianta você cortar as asinhas sobre o comportamento, mas você precisa tratar o coração dele, porque o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa, ela começa no coração, né? O comportamento é uma consequência. Então eu acredito que também é uma outra falha da nossa geração. Os pais têm se preocupado muito na questão comportamental e não têm feito muito na questão ali interna mesmo. Que é o principal, né? Sim. O porquê, né? Isso, o porquê. Do coração é que brotam as fontes da vida. E os filhos refletem as virtudes dos pais ou os filhos refletem as falhas dos pais. Sim. Então, quando a gente fala de comportamento, a gente está falando exatamente da ausência, né, de dentro de casa, de uma correção, ou da ausência, ou do excesso, né, realmente da falta da comunicação. Olha só, eu trabalhei a vida toda, o Lúcio sempre foi muito ativo. O tempo que ele fica na correria, né, do ministério é muito grande. Então, os meninos, eles não tiveram essa carência, apesar de termos um tempo fora de casa. Por quê? A gente oferecia um tempo de qualidade ao voltar para casa, né? Sempre houve, ainda há, muito abraço, muito beijo, muito eu te amo. Às vezes a gente se encontra no shopping, o Lúcio pendura no pescoço de um dos meninos e lasca um beijo na bochecha deles e diz eu te amo. Isso para nós é natural. É tão diferente que já chegou a ocasião das pessoas acharem que eles tinham um relacionamento homoafetivo, né? A primeira questão não é de ser pai e filho, né? É de ser namorados. Do tanto que isso está diferente nas famílias, né? O tanto que isso está singular mesmo, infelizmente. E então essa demonstração de carinho, nossa, isso é importante demais. Esses dias eu falei sobre isso com Márcia, né? Que eu dei um cheiro na Gabriela e ela gosta de ser cheirada. E a Márcia falou, até hoje? Não, é muito eu bom. cheiro os meninos. Eu chamo a minha mãe de mamãe e meu pai de papai. E na época da escola, eu sofria bullying por isso. Na época da adolescência. Minhas amigas falavam assim, nossa, você não tem vergonha de chamar sua mãe de mamãe? E aí eu falava pra elas, pra mim é um privilégio, né? E a minha mãe chamava a mãe dela de mamãe. Então, como que o exemplo, né? Ele vai trazendo frutos nas gerações. O que a gente planta, a gente colhe, né? E eu acho isso muito legal mesmo, essa questão do carinho, da demonstração. E até mesmo é um testemunho, eu acredito. Porque quando outras famílias veem as nossas famílias agindo dessa forma, a gente pode levar alguma informação sobre a palavra, sobre o evangelho e abençoar a vida delas. E não só, Khadija, a questão entre pais e filhos, mas entre os irmãos. Uma das alegrias que eu tenho é ver o relacionamento do Felipe com o Mateus, não é, Belinha? Eles se amam, eles se gostam de estar juntos, vão para o futebol juntos, vão lanchar juntos, às vezes só os dois. Outras vezes a Belinha vai, a Thaís vai, a gente vai, eu e o Lúcio, né? Mas os dois têm esse relacionamento e eu acho isso muito precioso. As mães, elas têm que ter sabedoria na criação dos filhos para não, como hoje se diz, o filho é mais amado, o outro menos, né? Quanta falta de sabedoria nós temos em nosso meio, nos comportamentos nas famílias, né? Que distorcem o amor, né? Cabe todos os filhos no coração de uma mãe, né? A minha avó, uma teve 18 filhos, a outra 14. Né? Minha mãe só teve 3, eu tenho Caberia 12 mais. filhas, né? Multiplicou o coração, né? A gente não divide, o coração de mãe é algo que multiplica, é inexplicável, né? Não tem por que dizer que a mãe ama os seus filhos de maneira diferente, né? Não. É o contrário, é essa alegria. Isso é muito precioso, é um amor tremendo, mas cabe para todo mundo. É verdade.
Márcia, uma pergunta para a senhora. Qual o seu maior sonho como mãe hoje? Porque agora a senhora tem um sonho como mãe, depois a senhora responde o sonho como avó. Mas vamos começar como mãe. Qual o seu maior sonho como mãe? Já foi realizado? Ou a senhora ainda tem mais sonhos como mãe para os seus filhos? Sonhar não custa nada, né? Então a gente tem que continuar sonhando. Os meus filhos, eles já estão assim encaminhados, né, na vida, já estão lutando para firmar as bases e tudo. Então o meu sonho é vê-los bem fixados, né, como profissionais na área que eles estão. Casados já estão, eu tenho a Isabela como minha norinha e tenho outra norinha que é a Thaís. Então são 2 filhas para mim. E isso me alegra muito o coração, já é uma realização de sonho, né? Porque eu orei por elas antes de conhecê-las. Quando os meninos eram pequenos, eu já orava pelas minhas norinhas. E então isso aí já está resolvido. A questão do profissional, né? É um sonho que eu tenho de vê-los bem estruturados, mas a maior parte dos sonhos que eu tinha para eles, eu falo que eu já vi acontecer. O resto agora vai naturalmente. É mais surpresa de Deus. O Bento eu acho que seja uma surpresa também. Nossa, o Bentinho é abençoado mesmo. Isabela, o Bento nasceu agora. Imagine que ao olhar para ele você veja tem um mundo, né, à frente. Sim, o meu maior sonho é que ele cumpra o propósito dele mesmo. Porque eu acredito que a gente brinca, né, que o nome dele é Bento e significa abençoado. Mas na verdade a gente mudou o significado para abençoador. A gente deseja que ele cumpra o propósito de abençoar muitas pessoas. Não sei qual será a forma ainda, né, profissional, a forma ministerial, mas o meu maior sonho é que ele cumpra mesmo o propósito que ele veio para cumprir. Sonho também para as minhas filhas, para que elas cresçam na presença do Senhor e que venham os meus gêmeos, que também serão meus filhos. Amém. Que eu veja os meus netos. Acho que o sonho de toda mãe. É ao redor da família, né? Nós, quando falamos de coisas externas, elas se tornam secundárias quando a gente pensa na verdade que a gente gostaria que os nossos filhos vivam é a palavra do Senhor, com as lutas que eles vão viver, com as tribulações que eles vão passar, mas que eles não se esqueçam que o Senhor vai estar ali com eles e que a gente como mãe vai estar junto, né? Sim. Mamãe vai estar aqui. Se precisar, lembra da mãe, né? Precisar de colo. Vamos estar sempre para acolhê-los, né? Para ajudá-los, admoestar, corrigir. Ó, meu filho, mamãe te falou. Isso, e mesmo com 30 anos eu ainda faço isso, viu? Isso, eu acho que isso aí é o prazer de toda mãe, né? Essa alegria. E do filho também, porque o filho que, como eu disse, tem esse relacionamento, ele gosta de ouvir, né? Uma orientação, cuidado, se sente cuidado, né? Se sente amado. Alertado, isso é muito precioso. É verdade. Vamos voltar agora, antes da gente encerrar. Eu quero que vocês falem de uma mulher da Bíblia, uma mãe, e algo que elas representam ou que elas tenham representado para vocês quanto à maternidade e quanto à vida comum como mãe. Dona Márcia. Eu penso que Maria é um exemplo para mim muito forte, porque ela foi acompanhando o sofrimento do filho, como você disse, né, de ver o seu filho sofrer, isso não é fácil, e ela guardava tudo isso no coração. Então, ser mãe, eu creio que ser mãe como Maria, né, você ser capaz de ver além do que os olhos estão vendo ali agora. Ela viu o propósito que Jesus veio cumprir, e isso é o que dava força para ela prosseguir, porque nenhuma mãe daria conta de acompanhar o filho naquela via crucis se ela não soubesse que por trás havia um propósito grandioso, né? E eu acho... Não, pode concluir, pode falar. Com relação a isso, eu acho que ela deu espaço, né, para o Espírito Santo. Sim. Porque às vezes a gente como mãe quer abraçar tudo, né?
E ela se deixou ser vulnerável, Sim. né? Até mesmo para gerar aquele filho dentro dela, de uma forma muito sobrenatural, né? Então eu acredito que essa questão da vulnerabilidade ao Espírito Santo, ao agir de Deus, né? Acho que a palavra mais interessante seria ela tinha uma profunda sensibilidade. Isso, a espiritual. sensibilidade. Abertura. Acho que as mães precisam de ter sensibilidade espiritual, olhar para os seus filhos, ver suas demandas humanas e as espirituais, e com sensibilidade espiritual, orar por eles, né? Levá-los à palavra. Maria tinha isso, né? Essa sensibilidade espiritual. Antes da gente encerrar, eu queria falar um pouquinho também, já que a gente trouxe Maria, porque poderíamos ter outras mulheres, vamos encerrar com Maria. Maria tinha algo muito interessante, né? Quando o texto de Lucas 1:42 diz que ela era bendita entre as mulheres, né? Bem-aventurada. Ela não foi bem-aventurada porque havia nela uma santificação. O que santificava ela era o Senhor, né? Esse discernimento espiritual, essa bem-aventurança de servir, de ouvir o Senhor, de obedecer ao Senhor. Precisamos ser como Maria, como mães, né? Sermos bem-aventurados, né? Que o Senhor coloque em nós esse desejo de sermos bem-aventurados. Amém. Né? Buscarmos realmente o Senhor em nossas casas, né? E orarmos mais pelos nossos filhos. Acho que todas nós, mães, precisamos de orar mais, né? Precisamos buscar mais a palavra do Senhor, discernir, né, mais a nossa casa. Quero agradecer a presença de todos vocês que participaram, escutando este QuintaCast especial em Dia das Mães. Continue ouvindo as nossas programações nas redes sociais. Queremos agradecer a presença da Márcia, da Isabela, e daqui a pouco estamos de volta com mais um Entre Elas.